Alô, pessoal, estamos aqui novamente no canal Dr. Nelson Marques para falar mais um assunto e doenças para vocês. O assunto de hoje é o seguinte: a doença de Osgood-Schlatter, ou também chamada de doença do crescimento. É mais comumente caracterizada pelo tubérculo tibial ou tuberosidade tibial, a região da grande dor em atividades como ajoelhar ou saltar repetidamente. Essa doença surge de uma forte tração no músculo quadríceps, na tuberosidade tibial, durante o estirão de crescimento da criança. Isso normalmente ocorre por volta dos 9 a 16 anos de idade. Essa forte atração ocorre em esportes que exigem uma contração rápida do quadríceps, como o futebol, o vôlei, o handebol, o basquete e as artes marciais. No entanto, com a criança estando ativamente envolvida com o esporte, esse efeito é ampliado à medida que a ação é repetida. A frequência e a natureza repetitiva do esporte não permitem que o periósteo se recupere e, portanto, causa uma inflamação crônica na proeminência da tuberosidade da tíbia. No entanto, com a criança estando ativamente envolvida com o esporte, esse efeito é ampliado à medida que a ação é repetida. A frequência e a natureza repetitiva do esporte não permitem que o periósteo se recupere e, portanto, causa uma inflamação crônica na proeminência da tuberosidade da tíbia. Isso leva a uma dor constante e persistente, especialmente no impacto. Essa dor não só limitará o desempenho da criança no esporte, impedindo-a de se destacar, como também causará muito inconveniente mais tarde em seus anos de crescimento. A osteocondrose da tuberosidade da tíbia foi reconhecida pela primeira vez no início da década de 1900. Dois clínicos distintos relataram um fenômeno em que adolescentes ativos se queixavam de dor ao correr e saltar, centrado no tubérculo tibial. Tanto Osgood quanto Schlatter foram creditados por identificar essa condição e, portanto, foram anexados ao seu título. Eles descreveram a doença como ocorrendo em crianças que estão em crescimento rápido, que colocam estresse nessa região, desenvolvendo através da força no tendão patelar. Através dessa força, outros teorizam que o tubérculo em maturação é parcial ou completamente avulsionado. A incidência dessa doença foi originalmente relatada como sendo encontrada mais frequentemente em meninos do que em meninas. Com o aumento do número de jovens atletas do sexo feminino, a condição agora está sendo vista em ritmo semelhante aos dos jovens do sexo masculino. As meninas apresentam sintomas mais precocemente, entre 10 e 13 anos, ao contrário dos meninos, que desenvolvem a condição entre 12 e 14 anos. A prevalência da doença de Osgood-Schlatter foi de 21% em um grupo de adolescentes atléticos, em comparação com apenas 4,5% de indivíduos não atléticos. Corrida, basquete, handebol, voleibol são os esportes mais comuns em que os meninos desenvolvem sintomas, enquanto ginástica e outros são os mais comuns para as meninas. A doença é encontrada bilateralmente em 20% a 30% dos indivíduos que estão sendo acometidos com o problema. Acontece em 4 estágios de desenvolvimento na região. Ehrenborg descreveu 4 estágios de desenvolvimento do tubérculo tibial: a fase cartilaginosa, apofisária, epifisária e ósseo. A fase cartilaginosa é do nascimento aos 8 a 10 anos de idade e consiste em uma massa cartilaginosa semelhante à língua. O estágio apofisário inicia-se com um ou mais centros de ossificação e são identificados na tuberosidade tibial. O estágio epifisário segue-se rapidamente e é anunciado quando o centro de ossificação da tíbia proximal e a tuberosidade tibial coalescem. O estágio ósseo é visto quando o fechamento da fise da tuberosidade é completo. Então, Ehrenborg acreditava que essa doença resulta da avulsão traumática repetitiva do tendão patelar no tubérculo tibial. A etiologia da doença. A condição é universalmente encontrada em adolescentes que estão passando por um rápido período de crescimento. Durante esse tempo, um equilíbrio de crescimento entre o osso e a unidade muscular pode levar a uma diminuição da flexibilidade geral. A patela elevada
tem sido associada à doença de Osgood-Schlatter, mas nenhuma predisposição definitiva foi estabelecida. O microtrauma repetitivo tem sido visto como uma parte integrante do processo da doença. Os indivíduos não ativos desenvolvem a condição em uma taxa exponencialmente menor. O quadro clínico. A apresentação clínica da doença de Osgood-Schlatter é direta. Os pacientes queixam-se de dor relacionada à atividade focada na tuberosidade da tíbia e tendão patelar na parte distal. Com o questionamento, o adolescente relatará desconforto que piora com correr, pular ou se ajoelhar. Normalmente, os pacientes não interrompem suas atividades por causa do desconforto. A história pode incluir um início gradual de dor, que é acompanhada por inchaço sobre a área. Basquetebol, voleibol, ginástica olímpica, no caso, e futebol são frequentemente as atividades associadas a essa síndrome. Os pontos em comum nessas atividades incluem a corrida e o salto, que carregam o joelho em flexão, levando a uma contração excêntrica do grupamento muscular quadríceps. O exame físico, sensibilidade, inchaço e proeminência na tuberosidade tibial são frequentemente encontrados no exame físico. Os pacientes podem andar com uma marcha antálgica, que é a marcha da dor, que muitas vezes é percebida pelos pais e não pelo indivíduo. O tendão pode mostrar sensibilidade à palpação, principalmente na metade distal. Irregularidades ósseas são frequentemente palpadas em situações crônicas. Casos agudos podem apresentar defasagem extensora, confundindo o diagnóstico e levantando a preocupação de uma fratura por avulsão tibial. A amplitude de movimento passiva do joelho está cheia e derrames no joelho não são vistos. O quadríceps e aperto nos isquiotibiais não são incomuns, com dor local. O diagnóstico diferencial pode acontecer fratura por avulsão na tuberosidade tibial, síndrome do estresse patelofemoral, bursite dos pés anserinos, doença de Sinding-Larsen-Johansson e infecção local. O diagnóstico é dado através de radiografias simples do joelho afetado. A apófise pode mostrar separação ou fragmentação da tuberosidade tibial no paciente com Osgood-Schlatter. O alargamento do tubérculo também pode ser observado. A prevenção da doença de Osgood-Schlatter, a melhor maneira de prevenir é o aparecimento ao problema, é garantir um alongamento adequado e um bom controle do quadríceps. A pré-reabilitação adequada deve, portanto, ser uma chave antes de iniciar qualquer forma de esporte. Pode-se utilizar, inclusive, a natação como uma atividade, e lembrando que o esporte para criança ele é um meio e não um fim. Então, pessoal, a doença de Osgood-Schlatter, ou também chamada doença do crescimento, é devido ao impacto constante com movimentos extremamente exagerados no quadríceps e também nos músculos posteriores da coxa. Os esportes como futebol, handebol, voleibol, basquete tracionam muito essa estrutura e, pelo processo de crescimento, causa ali uma inflamação na epífise de crescimento, logo abaixo da tuberosidade da tíbia, que é uma região de crescimento longitudinal do osso. A mudança de hábitos, a retirada dessa criança desse esporte e a colocação em uma atividade que não cause tantos impactos sobre essa estrutura melhorarão o quadro. Só que esse processo de melhoria demorará, às vezes, de 1 ano a 1 ano e meio. Então, entendo que, papais e mamães, que esse problema é ocasionado pelo esforço excessivo nas estruturas de crescimento da criança. Nos siga diariamente aqui no canal Dr. Nelson Marques. São vídeos gravados todas as segundas, quartas e sextas, onde você pode, após, fazer perguntas, tirar suas dúvidas sobre os problemas de saúde que afligem você. Um grande abraço a todos e sejam muito bem-vindos a esse canal.